Fala, galera que vai fazer o concurso para a Secretaria Municipal de Educação. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática e Tecnologia da Informação do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês muitas questões da Banca VUNESP, para a gente, quem sabe, predizer assuntos que possam vir a aparecer amanhã na sua prova. Então, vem comigo. Vamos recapitular o conteúdo programático. Noções de hardware. O que é isso? A parte física do computador. Você deve lembrar que o computador é formado basicamente por dispositivos de entrada e saída, processador e memórias. Então, a gente precisa conhecer o que são dispositivos de entrada, teclado, mouse, scanner, quais são dispositivos de saída, monitor, impressora, caixa de som, aqueles que são híbridos, aqueles que são tanto de entrada quanto de saída, uma impressora multifuncional, uma tela de um monitor touchscreen. Legal. Dispositivos de entrada e saída, processadores, que são os cérebros dos computadores, o principal componente da máquina, e memórias, os diferentes tipos de memórias, primárias, secundárias, voláteis, não voláteis. Durante a resolução das questões, eu vou lembrando esses conceitos. Noções de sistema operacional Windows, e aí, principalmente, a área de trabalho do Windows, o conceito de gerenciamento de arquivos e pastas, edição de textos, o Word, planilhas e apresentações, o Word, Excel e PowerPoint, do Office 365, que é a versão online mais recente, né, que a gente adota por assinatura. O uso de internet, navegador, recursos do navegador, Google, busca na internet, Google e seus operadores de pesquisa avançada, de refino. Uso de ferramenta de mensagem eletrônica, e-mail, aquele papo do para, CC, CCO. As pastas que a gente tem no correio eletrônico, caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, itens excluídos, rascunho, lixo eletrônico. Anti-spam e listas. Noções de segurança, senhas, prevenção de vírus e outros tipos de malware, códigos maliciosos, worm, cavalo de Troia, bot, spyware, ransomware, backdoor, rootkit, antivírus, spam e anti-spam e backup, cópias de segurança. Legal. Agora que a gente viu o conteúdo programático, vamos cair dentro das questões da VUNESP. E a primeira questão é acerca da capacidade de espaço de dispositivos de armazenamento de dados, como que ela pode ser medida. Lembrem que a gente vive uma era informacional e as informações no computador elas são convertidas em dígitos binários, que são os bits, onde é necessário ter 8 bits para poder representar um caractere. Então, o espaço de armazenamento ele é medido através de bytes. Lembrem que se eu for comprar um pendrive, o pendrive vai ter 8 GB, 16 GB. O conceito de byte ele está no nosso dia a dia. Cada caractere corresponde a um byte. Se eu digitar Renato e salvar no bloco de notas um arquivo com esse texto, esse arquivo terá 6 bytes. Da mesma forma que a gente pode medir a distância utilizando o metro, a gente pode medir o peso utilizando o grama, a gente pode medir a informação utilizando o byte. Ok? Então, eu tenho o byte e seus múltiplos, né? Onde haverá o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte, o petabyte. Aqui é como se eu tivesse milhar, milhão, bilhão, trilhão e quatrilhão. Sendo que o kilobyte são 1024 bytes. Então, numa questão de prova, lembre que são todas potências binárias. Então, o kilobyte é 2 elevado a 10, o megabyte é 2 elevado a 20, o gigabyte é 2 elevado a 30. É sempre múltiplo de quanto? De 1024. 1024 ao quadrado, 1024 ao cubo. Entendi.
não é exatamente 1000, é exatamente 1024, ok? Então, capacidade de um dispositivo de armazenamento de dados é medida em bytes. E o que são os hertz? Hertz normalmente estão associados a ciclos por segundo. É onde a gente pode medir, por exemplo, o clock do processador. A velocidade do processador é expressa em hertz. Por exemplo, a 2.4 GHz são 2.4 bilhões de ciclos por segundo. Beleza? O que é o pixel? É um ponto de luz. Um ponto de luz. Então, quanto maior a quantidade de pixels, melhor vai ser a resolução de uma imagem na tela. Resolução de imagem na tela. Beleza. Então, o conceito aí do byte é muito importante. Conceito de hertz também é interessante. Conceito de pixels, idem. Beleza? Vamos para a próxima. Um espaço temporário que a gente pode chamar de volátil. Tudo que é temporário é volátil. Utilizamos muito essa terminologia na informática. Volátil é aquilo que se perde, que só é mantido enquanto o computador está ligado. Na ausência de energia, faltou luz, perde tudo que está na memória volátil. Então, o espaço volátil de comunicação com o processador, utilizado para armazenar informações do sistema operacional, dos aplicativos e dos programas que estão em uso, é conhecido como memória RAM. A RAM é volátil. A gente tem diferentes tipos de memória no computador. A RAM é uma memória volátil. A memória primária do computador pode ser formada por memória RAM, memória ROM. Aí, a RAM é sempre um exemplo da volátil. E a ROM é o exemplo da não volátil. Quando a gente pensa em memórias voláteis, a gente tem a memória RAM, a memória cache e os registradores. E quando a gente pensa em memórias não voláteis, a gente tem a memória ROM e a gente tem as memórias que a gente chama de memórias secundárias, que podem ser magnéticas, como o disco rígido, o HD, podem ser óticas, como um CD, um DVD, um Blu-ray, e podem ser sólidas, como um cartão de memória, um pendrive ou um SSD. O flash disk é o pendrive propriamente dito. Então, o flash disk é permanente, é não volátil. O disco de estado sólido, o SSD, é o sucessor do HD também de memória sólida. Uma memória eletrônica, um circuito que vai armazenar o dado e que não tem um caráter mecânico, né? O disco de estado sólido, vocês vão ter que lembrar na prova que ele é... Por que ele é o sucessor do HD? Porque ele é cerca de 10 vezes mais rápido, porque ele consome menos energia, ele é mais resistente a quedas, a impactos, ele não tem partes móveis. O SSD é melhor do que o HD. A desvantagem do SSD ainda é o custo, porque ele tende a ser mais caro, e a quantidade de ciclos de escrita que ele pode ter. A quantidade de ciclos de escrita é menor do que de uma mídia magnética. Salvo engano, a proporção seria aproximadamente de 5.000 gravações no SSD para aproximadamente 200.000 gravações numa mídia magnética. Então, a vida útil no quesito gravação ainda é menor, mas isso não tende a interferir, né? Porque imaginem, seria apagar e regravar 5.000 vezes o mesmo ponto de memória de um disco que é bem grande. Então,
isso não tende a ser nenhum problema num curto prazo, né? Na vida útil do computador. BIOS não é memória, BIOS é um programa gravado de fábrica numa memória ROM. E EPROM é um tipo de memória também considerada não volátil. Legal? É uma memória ROM que pode ser escrita, pode ser programada eletricamente. Legal. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. A VUNESP, às vezes, ela traz assuntos antigos, né? Ela dá uma viajada aí com questões abordando assuntos bem obsoletos. Por exemplo, um técnico de informática deseja instalar um mouse em um computador do tipo desktop, que é um computador de mesa, compatível com o IBM PC, que é o padrão dos computadores pessoais que a gente utiliza, com o sistema operacional Windows 10. Dois tipos de mouse estão disponíveis. O mouse 1 com uma interface USB, que é o mais popular hoje em dia, e o mouse 2 com uma interface PS2. Você lembra o que é uma interface PS2? Era um conector verde. No passado, a gente tinha um conector verde e um roxo. O verde era para o mouse e o roxo para o teclado. Olha comigo. Esse conector era o conector verde e roxo. Esse é o tal do PS2. Tem gente que vai ler e vai achar que é PlayStation. Não tem nada a ver, né? Esse é o conectorzinho PS2. Esse conectorzinho redondo. Ok? Qual a principal vantagem do USB? Uma grande vantagem é que ele é plug and play hot swap. O USB ele tem a característica de ser plug and play e hot swap. O que significa plug and play? Você conecta e o sistema operacional consegue reconhecer esse equipamento e habilitar para que você utilize sem a necessidade de ter que instalar os drivers de terceiros, né? Assim, sem a necessidade de ter que colocar um disco de instalação para que aquele equipamento funcione. E por que ele é hot swap? Porque eu posso trocar com a máquina ligada. Então eu posso tirar e colocar um mouse que o Windows vai reconhecer e habilitar. O que eu chamo de hot swap, o examinador da VUNESP chama de hot plugin. Então, sobre esses dois tipos de mouse, é correto afirmar que o mouse 1, que é um mouse USB, ele é do tipo hot swap, é do tipo hot plugin. Você pluga e ele fica quente, ele está pronto para o uso. Então o gabarito aí é letra A. Professor, se a banca chama de hot plugin, por que o senhor colocou hot swap? Porque as duas terminologias são associadas e podem vir a cair na prova. Entendi. Por que a B está errada? Um mouse USB pode ser instalado com o computador ligado. Por que a 2 está errada? Aquele conector PS2, se você colocar com o computador ligado, ele não reconhece o mouse. Aí você tem que reinicializar a máquina. Aí ele vai reconhecer o mouse. Então, ele não é hot swap. Entendi. Então, o 2 exige que o computador seja reiniciado após a sua instalação. O mouse pode ser retirado e recolocado a qualquer tempo, sem necessidade de reiniciar o computador. Essa é a característica do USB. Por isso, a letra C está fora. Não é a característica do 2, é a característica do 1. 2 não é compatível com Windows. Já está errado. Ambos são compatíveis com Windows. Ambos os mouses podem ser usados com Windows. 2. Poderá ser instalado o PS2 se o teclado também for do tipo PS2. Não há essa implicação. Eu posso ter um mouse e um teclado com conectores diferentes. Não é necessário que ambos sejam USB ou ambos sejam PS2. São equipamentos distintos. Então a letra E está fora. Gabarito aí, gente. Letra A de alfa. Legal. Mais uma de hardware.
Assinale a alternativa que corresponde a um dispositivo de armazenamento de dados volátil. O que vocês vão lembrar? Disco sólido e HD, né? O SSD é o sucessor do HD. Qual o objetivo? Armazenar dados em caráter permanente para recuperar posteriormente, arquivar. Então, a A e a B são não voláteis. O flash drive é o pendrive. Lembre que o pendrive também vai armazenar de maneira permanente. Quem é volátil é a memória RAM. Ela só vai armazenar dados enquanto o computador está ligado. Então, a memória RAM é volátil. Ok? A memória RAM é volátil. Vamos para a próxima. Um escrevente está utilizando o Word que integra o Microsoft 365 para elaborar um documento de 4 páginas cuja orientação inicial está no modo retrato. O que é o modo retrato? Ela está em pé. Desejando melhorar a visualização de uma tabela que ocupa a 4ª página, ele decide ajustar a orientação dessa página para o modo paisagem. O problema é que quando ele muda a orientação, muda do documento inteiro. Para que ele consiga mudar apenas de uma página, ele tem que inserir uma quebra. E essa quebra vai ser uma quebra de seção. No Word, a gente tem, lá na guia Layout, em Configurar Página, há 7 itens, né? A gente tem, dentro de Configurar Página, o tamanho do papel, A4, carta, ofício, a orientação, retrato ou paisagem, as colunas, as quebras, os números de linha, a hifenização. São itens de configurar página. Agora, imagens. Era a 7ª. Em quebras, haverá quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção e quebra de disposição de texto. São os 4 tipos de quebra que a gente tem. Como as provas são de múltipla escolha, o examinador pode facilmente criar uma questão pedindo assinale a alternativa que não corresponde a uma quebra. E aí, ele coloca 5 alternativas, né? Existe quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção, quebra de disposição de texto. São as 4 quebras. Legal. Só que a quebra de seção ela é subdividida em 4 quebras de seção. De próxima página, de seção contínua, de página par e de página ímpar. Eu entendo que na área da educação esse assunto é muito interessante. Por quê? Quando a gente faz um artigo, quando a gente elabora um TCC, quando a gente está fazendo um capítulo de um livro, né? Os trabalhos científicos, eles requerem bastante a utilização de seções. Por quê? Porque é possível que você tenha que ter numerações de páginas diferentes ao longo do documento. É possível que você tenha que ter um cabeçalho ou um rodapé diferente. E sempre que você precisar ter uma formatação, uma configuração diferente, você vai criar uma nova seção. Eu, enquanto professor, já orientei aluno que me entregou um projeto final com 6 arquivos. E aí eu fiquei olhando aquilo e pensei, o que é isso? Professor, um arquivo é a capa, outro é a introdução, outro é referencial teórico, outro é metodologia, outro é a conclusão, por último tem a bibliografia. Eu falei, tá, e por que você não juntou tudo? Porque estava ficando desconfigurado. Eu mexia de um lado, atrapalhava do outro, a numeração de página não funcionava. Eu não consegui não, professor. Que droga, né? Que droga. Era, ao invés de ter uma porrada de arquivos separados, tinha que ter o quê? Uma porrada de seções dentro do documento. Cada seção vai possibilitar que você tenha um tamanho de papel diferente, numeração de página diferente, qualquer configuração diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, imaginem que todas são do mesmo tamanho. Eu só estou mudando a orientação. Aqui eu tenho 4 páginas. Quantas seções no mínimo?
E agora? Essas duas páginas, elas estão com a mesma orientação. Então, considerando que elas têm o mesmo tamanho de papel e tudo, aqui eu tenho uma seção. Então, a seção 1. Essa página é diferente. A orientação é paisagem. Então, seção 2. E aqui, a terceira voltou para orientação retrato. Então, é a terceira seção. Para que eu possa ter essas seções diferentes, eu tive que fazer uma quebra de seção. Entendi. Uma quebra de seção de próxima página. Quando que eu teria quebra de seção contínuas? Se dentro de uma página eu tiver, por exemplo, uma coluna, duas colunas, uma coluna, três colunas. Aí se eu te perguntar quantas seções eu tenho aqui? Quatro seções. Né? Eu tenho aqui seção 1, seção 2, seção 3 e seção 4. Ah, mas a seção 1 é igual a 3. É, mas são pedaços diferentes. Cada pedaço é uma seção. Entendi. E para ter 4 seções, eu tive que realizar o quê? 3 quebras. Essas seções são contínuas, porque elas estão na mesma página. Ok? Então, voltando, perceba que se eu soubesse que existem apenas 4 tipos de quebra, não existe quebra de bloco, não existe... Existe até um conceito de quebra de linha, mas é um conceito associado ao Shift Enter. Não existe quebra de margem. Então, as únicas opções seriam quebra de coluna e quebra de seção. Mas como ele quer ter páginas com orientações diferentes, quebra de seção. Gabarito letra E. Legal, vamos para a próxima. No aplicativo explorador de arquivos que integra o Windows 10 em sua configuração padrão, para se exibir as propriedades de um arquivo, como é que eu posso visualizar metadados de um arquivo? Nome do autor, data e hora que foi criado, propriedades do arquivo, atributos do arquivo. Observem comigo. Vou abrir o explorador de arquivos. Pressionando o Windows E, eu abro o explorador de arquivos. Aí eu posso selecionar um arquivo qualquer e pressionar Alt Enter para visualizar essa janela de propriedades. Eu tenho o nome, tenho o tipo, tenho o local, o tamanho, a data de criação, modificação. Esses são exemplos de dados sobre dados do arquivo, né? Metadados do arquivo. Então o gabarito vai ser o quê? Alt Enter. Beleza? Alt Tab é para alternar entre programas abertos. Observem que essa é uma questão de Windows. Então, só estou comentando os atalhos que têm relevância para o Windows. Letra A e letra B. A letra C é um atalho importante para o Word, que é a quebra de página. Né? Mas para o Windows, Alt Enter para a janela de propriedades e Alt Tab para rápida alternação entre programas em uso. Legal. Vamos para a próxima. Um fiscal de posturas municipais, com o intuito de analisar as etapas de uma obra a ser fiscalizada, elaborou por meio do Excel 2016, em sua configuração padrão, a planilha a seguir. A gente tem etapa da obra, percentual necessário, percentual auferido, que é o quanto foi realizado, e um resultado para dizer se está dentro do prazo ou não. Quando que está dentro do prazo? Quando o que foi feito é maior do que o necessário, porque o necessário é o mínimo. Então, se for maior ou igual, está dentro do prazo. Percebam que o item da etapa 3 está atrasado. Por quê? O que foi feito, que é o auferido, é menor do que o necessário. Bem próximo, né? Mas é menor. Como é que ele faz para calcular o resultado? Deve ser isso, né? Porque a questão, ela deve estar abordando isso. Por quê? Porque é a única coluna que tem fórmula. Aqui a gente vai usar uma função C. E qual é a sintaxe da função C? Teste lógico, ponto e vírgula, verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Essa é a estrutura da função C. Isso nunca vai mudar. Sempre haverá
esses argumentos nessa ordem. Primeiro é o teste lógico, depois é o verdadeiro, depois é o falso. Então, qual vai ser o raciocínio? Se o auferido, que é C2, for maior ou igual a B2, então está dentro do prazo. Caso contrário, está atrasado. Agora, eu posso mudar a ordem. Basta mudar o sinal. Se eu colocar aqui igual a se C2 for menor que B2, significa que está atrasado. Caso contrário, está dentro do prazo. Essas duas sintaxes, elas são equivalentes. Na verdade, ainda poderia ter mais duas sintaxes, né? Colocando o B2 na frente do C2. Entendi. Então, vamos ver. Ele colocou o B2 na frente do C2. Eu coloquei o C2 na frente do B2. Se ele colocou o B2 na frente do C2, o B2 é o necessário. O C2 é o realizado. Então, se o necessário for menor do que o realizado, na verdade, se for menor ou igual ao realizado, está dentro do prazo. Caso contrário, está atrasado. Qual é a maneira que eu tenho de escrever a mesma coisa? Qual é a maneira que eu tenho de escrever a mesma coisa? Deixa eu voltar aqui. Se o B2 for maior que o C2, então está atrasado. Caso contrário, está dentro do prazo. Essas duas fórmulas, elas são iguais. Quando eu inverto a ordem, eu troco o sinal. E aí, se um é menor ou igual, o contrário é maior. O igual vai continuar sendo dentro do prazo. Então vamos ver. Ó. Hipótese B2 menor ou igual ou B2 maior. Não tem hipótese B2 maior ou igual. Ou é menor ou igual, ou é maior. Com isso, eu fico entre duas. Eu já eliminei 3 alternativas. As possibilidades que eu tenho colocando o B2 na frente são: ou eu coloco B2 é menor ou igual a C2, ou eu coloco B2 é maior que C2. Então, eliminei 3 alternativas. Se o B2 está menor ou igual ao C2, tem que estar dentro do prazo. Gabarito, então, letra B de bravo. Essa questão ela tem um detalhe. Qual o detalhe? Todo texto em uma fórmula tem que estar entre aspas. É suficiente para anular? Não, porque todas as alternativas estão sem aspas. Mas a maneira adequada seria que viesse sim entre aspas. Você não tem como alegar num recurso que você errou por causa da falta das aspas, porque todas estão sem aspas. Mas, para que funcionasse, isso deveria estar entre aspas. Todo texto em uma fórmula tem que estar entre aspas. Vamos para a próxima. Vamos embora. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2016 em sua configuração original. Tá. Essa é a configuração original. Considere que na célula E1, existe a função que pega o primeiro maior de A1 até C3. Primeiro maior de A1 até C3. Primeiro detalhe. Distinguir a função maior da função máximo.
Se eu tenho na coluna A, aí eu estou inventando aqui um fragmento de uma tabela. Presta atenção porque isso é muito cobrado na prova, nas provas da Vunesp. Vou colocar números aleatórios. Ó. Se eu escrevo igual a máximo da coluna A, o máximo da coluna A é 9. Isso é irrefutável, né? Maior valor. Agora, se eu escrevo maior A até A, ponto e vírgula, 2, o que ele vai pegar? Esse 2 indica a posição, é o segundo maior. E aí o segundo maior vai ser o 7. Se eu colocar maior de A até A, ponto e vírgula 3, aí o terceiro maior vai continuar sendo 7, porque tem 2 7. Agora, se eu colocar maior de A até A, ponto e vírgula 1, fica igual ao máximo, né? Porque o primeiro maior é o maior de todos. Então, você precisa entender que com a função máxima eu só pego o maior de todos. Ponto, acabou. A única função que permite que eu pegue o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, que eu indique a posição, é a função maior. Só que na função maior, essa posição ela é obrigatória, ela não é opcional. Se você escrever igual a maior de A até A e esquecer de colocar um número no final, essa sintaxe é inválida. Beleza. O mesmo raciocínio é empregado para as funções menor e mínimo. Ok? Então existe maior e máximo, existe menor e mínimo. Tá. Então ele colocou aqui o primeiro maior de A1 até C3. Aí o primeiro maior passou a ser 17. O que ele fez na sequência? Ele selecionou a linha 3, clicou com o botão secundário do mouse sobre a numeração da linha e selecionou a opção inserir. Aí ele inseriu uma linha. Quando ele inseriu a linha, a fórmula foi ajustada. O que antes era de A1 até C3, agora passou a ser maior de A1 até C4. Vamos ver? 6, 7, 6, 17, 10. Olha comigo. Deixa eu dar um zoom. 6, 17 e 10. 11, 14 e 10. 11, 14 e 10. 5, 9 e 9. 5, 9 e 9. Maior de A1 até C3, ponto e vírgula 1. Maior de A1 até C3, ponto e vírgula 1. Ele selecionou a linha 3 e inseriu uma linha. Então, ele vai inserir a linha antes. Certo? Para inserir a linha, ele clica com o botão direito e inserir. Beleza. O que aconteceu aqui? Ó? A fórmula que antes era de A1 até C3, ela automaticamente foi ajustada de A1 até C4. E aí, na sequência, ele diz que ele assinalou a alternativa com o resultado da célula E1 quando o usuário insere nas células A3 até C3, 20, 21 e 22. Então, essas célulazinhas de A3 até C3 passaram a ter 20, 21 e 22. Quando ele insere esses valores, qual passa a ser o primeiro maior número do intervalo? 22. Então, o gabarito dessa questão é o quê? Letra C. Professor, mas ele disse que inseriu também de A5 até C5. 23, 24 e 25. Beleza. Ele inseriu na linha 5 valores, mas a fórmula foi ajustada apenas para C4. Para que ele pegasse a linha 5, ele teria que editar a fórmula em E1. Então, ó, na prática,
Tá lá o 17, aí ele veio e colocou 20, 21 e 22. Aí ficou sendo 22. Depois ele veio e botou 23, 24 e 25. Legal, mas como ele não inseriu uma linha, ele não ajustou a fórmula. Entendi. Ele digitou fora do intervalo argumento da função. Então, por mais que ele tenha colocado o dado na linha 5, a função maior está indo somente até a linha 4. É uma questão difícil. Realmente ela implica uma prática, né? Tomara que caia de novo. Vamos que vamos. Em um documento em branco criado no Word 2016 em sua configuração padrão, um usuário clicou o botão primário do mouse no ícone itálico e digitou a palavra defensoria. O que vai acontecer? A palavra defensoria ficou em itálico. Em seguida, clicou com o botão primário do mouse no ícone negrito. Como esses comandos eles vão ser somados, né? Eles funcionam como botão de liga e desliga. Clicou no itálico, ligou. Enquanto ele não clicar de novo no itálico, aquele itálico está lá ligadão. Então, quando ele clicou em negrito, a palavra pública ela passou a ficar em negrito e itálico. Ela já estava em itálico, então ela ficou em negrito e itálico. Depois ele clicou com o botão primário do mouse no ícone do itálico. Aí ele tirou o itálico e digitou a palavra estado. Então, estado ficou apenas em negrito. Porque quando ele clicou no itálico de novo, agora ele desligou o itálico. A seguir, clicou com o botão primário do mouse no ícone sublinhado e digitou a palavra são. Aí o são ficou com o negrito e com o sublinhado. Finalmente clicou o botão primário do mouse nos ícones sublinhado, aí ele tirou o sublinhado. Negrito, ele tirou o negrito. Itálico, aí ele habilitou o itálico. E nessa ordem digitou Paulo. Paulo ficou somente em itálico. A palavra Paulo ficou formatada como itálico apenas. Gabarito, letra A de alfa. Professor, mostra na prática? Eu não entendi. Beleza. Vamos mostrar na prática rapidamente. Olha comigo. As questões de Word da VUNESP são todas muito parecidas. Você precisa ter domínio desse assunto aí, que é relativamente tranquilo, né? É sim. Vamos ver. Primeiro, ele clicou no itálico e digitou defensoria. Então ele veio aqui em itálico e digitou defensoria. Então o que aconteceu? Defensoria ficou em itálico. Depois ele digita a palavra defensoria, em seguida clica com o botão primário do mouse no negrito. Aí ele veio aqui no negrito, aí ficou negrito e itálico. Aí digita pública. Então pública ficou em negrito e itálico. Depois ele clica com o botão primário do mouse no itálico e digita estado. Quando ele clica no itálico, ele desliga o itálico. Aí ele coloca o estado só em negrito. Depois ele clica com o botão primário do mouse no sublinhado e digita são. Clica no sublinhado, aí ele liga o sublinhado, aí ele digita são. E para fechar, ele clica nos 3 botões. Sublinhado, negrito e itálico. E digita Paulo. Quando ele clica nos 3 botões, tem 2 que já estão habilitados. Então, quando ele clica no negrito, ele desabilita o negrito. Quando ele clica no itálico, ele habilita o itálico. Quando ele clica no sublinhado, ele desabilita o sublinhado. E aí o Paulo ficará somente em itálico. Por isso, o gabarito da questão é letra A de alfa. Legal. Vamos para a próxima. Usando o Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão, um usuário enviou para a impressora um documento criado no bloco de notas. Usando o Windows 10, um usuário enviou para a impressora um documento criado no bloco de notas
uma imagem do Paint e um documento do WordPad. Então ele mandou 3 documentos. Enquanto o documento do bloco de notas ainda estava sendo impresso, esse usuário abriu a janela de configuração do painel de controle e dentro de impressoras e scanners clicou no botão abrir fila da impressora. Ele abriu a fila da impressora, que é o spooler de impressão. O spooler de impressão, na verdade, é uma memória da impressora, né? Considerando que essa é a impressora que foi usada para as impressões descritas no enunciado, assinale a alternativa correta sobre a ação abrir fila. Pessoal, ele mandou 3 documentos. Então, vai ser criada uma fila mesmo. Ele só entrou na fila. Ele poderia excluir um documento que não foi impresso, que está na fila. Ele poderia interromper a impressão, né? Agora, ele só abriu uma janela. Ele não fez nada ainda. Ele só clicou na ação abrir fila. Ele só está visualizando a fila. Não vai limpar automaticamente. Não vai pausar automaticamente. Ele vai abrir uma janela que exibe a fila de impressão. E a partir da fila de impressão é possível cancelar a impressão que não foi realizada ainda. Se está imprimindo o primeiro arquivo, é possível que ele interrompa aquela impressão e é possível que ele cancele as próximas impressões. Então o gabarito aí é o que, gente? Letra D de delta. Em relação à caixa de diálogo do imprimir, lembrem-se que a gente pode usar o hífen e a vírgula. O hífen é como se fosse um até, a vírgula é como se fosse um e. Então, se você mandar imprimir de 1 até 10, 1 até 10, ele vai imprimir a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, todas dentro desse intervalo. Se você colocar 1,10, ele imprime 1 e 10. Tá. Se eu colocar tracinho 10, ele imprime até a 10. Se eu colocar 10 tracinho, ele imprime da 10 em diante. Então, o examinador ele pode dizer que o documento tem 20 páginas. Se ele colocar de 10 tracinho, vai imprimir da 10 a 20. Quantas páginas serão impressas? Aí tem que tomar cuidado porque o 10 conta, né? É como se o 0 contasse. De 10 até 20, conta nos dedos para não errar. Haverá 11 páginas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 páginas. Tá, entendi. Agora, de 1 até 10, só tem 10 mesmo, que você começou a contar do 1. Tá. Vamos para a próxima, agora uma questão do Google Chrome. O que a gente está observando aí? A gente tem uma janela, numa janela do Google a gente pode ter várias guias, e o que ele fez aqui foi agrupar guias de redes sociais e de ferramentas de busca. Então as abas estão agrupadas por grupos, sendo Google dentro do grupo busca, Instagram e LinkedIn do grupo de redes sociais. Ao clicar com o botão invertido do mouse, que é o botão direito, sobre o grupo redes sociais e selecionar a opção blá blá blá, o navegador exibirá as abas. E aí? Se ele clicar, agora a gente tem que primeiro dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada primeiro. Eu vou abrir no Edge. Mas ele falou Google Chrome. Mas eu consigo fazer no Edge também. Imaginem que eu tenho aqui Google. Aí eu posso... No Google eu tenho... No Edge eu tenho a opção de fixar a guia. Vamos abrir o Chrome. Tá. Agora sim eu estou no Google Chrome. Então, abri aqui a página do Google. Botão direito. Adicionar guia ao novo grupo. Qual vai ser o grupo? Vou chamar de busca. E agora,
eu vou abrir o LinkedIn. Qual foi o outro? E o Instagram? Não lembro. LinkedIn e Instagram. E essas duas guias, eu quero adicionar um novo grupo. Que vai ser o grupo Redes Sociais. Olha aí. Instagram. Eu vou também clicar com o botão direito. Percebo que o meu botão direito já está começando a dar problema. Botão direito. E vou adicionar a guia ao grupo Redes Sociais. Então, agora eu tenho a reprodução da questão. Ele está com a guia Google em primeiro plano. Então, se ele selecionar a opção fechar grupo, o navegador vai exibir apenas as outras duas guias, do Instagram e do LinkedIn. Então, essa é a resposta. É isso? É. Vamos ver. Se ele selecionar a opção, ele está com a guia do Google em primeiro plano. Ao clicar com o botão invertido do mouse sobre o nome do grupo Redes Sociais. Então ele vai fechar o outro grupo. Sobre o nome do grupo Redes Sociais. Se ele fechar esse grupo Redes Sociais, ele vai manter apenas o Google. Legal. Então, se ele usar a opção fechar grupo, ele vai manter apenas o Google. Se ele usasse a opção, eu fiz um Ctrl Shift T para reabrir as guias recentemente fechadas. Se ele usasse a opção desagrupar, ele teria 3 guias, né? A do Google, do LinkedIn e do Instagram. Se ele usasse o desagrupar, ó, ele teria 3 guias e não 2. Entendi. Por isso que o gabarito é a letra C. Existem as duas opções, fechar grupo e desagrupar. Mas no desagrupar ele ia manter as 3 guias. Ele só ia tirar aquele grupozinho lá de redes sociais. Beleza. Vamos para a próxima. E agora? Essa é uma questão bem bacana. Por quê? A função cont6, ela com S no final, é como se estivesse colocando o si no plural. Então ela vai contar de acordo com múltiplos critérios. No dia a dia, imagina que você está trabalhando aí na Secretaria de Educação e você quer saber quantos alunos são do sexo feminino, da cor negra e de baixa renda. Você tem 3 critérios. Então você tem que usar uma função cont6. Se você quisesse só saber quem são os do sexo feminino, você poderia usar o cont-C no singular. Mas quando você começa a colocar sexo feminino, eu quero contar sexo feminino negros, aí você já tem 2 critérios, aí você já tem que usar a cont6. Então ele está falando o seguinte, no intervalo da coluna A tem que ser menor que 5. E no intervalo da coluna B tem que ser maior que 5. Conta aí. No intervalo da coluna A tem que ser menor que 5. E no intervalo da coluna B tem que ser maior que 5. Se vocês perceberem, eu tenho apenas 2 linhas que atendem aos 2 critérios. A linha 2 atende aos 2 critérios e a linha 6 atende aos 2 critérios. Então a resposta aqui vai ser o quê? Letra B. Professor, não entendi. Se fosse aqui sexo feminino e cor, né? Se fosse sexo e cor. Se eu tivesse
sexo feminino, mas não fosse negro, não poderia contar. Entendi. Então, a ideia é se fosse ambos, e para contar tem que atender a ambos os critérios. A coluna A tem que ser menor que 5 e, simultaneamente, a coluna B tem que ser maior que 5. É isso que a questão está dizendo. Por isso o gabarito é o quê? Letra B de bravo. Entendi. Vamos para a próxima. Agora uma questãozinha do Windows. Tem-se o seguinte conteúdo de uma pasta sendo exibido a partir do explorador de arquivos do Windows. O que eu percebo aqui? Tem 2 pastas e tem 5 arquivos de bloco de notas, 5 arquivos TXT. Ao selecionar todos os arquivos, a gente pode fazer isso com o atalho Ctrl A, clicar com o botão secundário do mouse em qualquer dos arquivos e selecionar a opção Enviar para. Em seguida, selecionar Pasta Compactada. O Windows criará um arquivo compactado e o usuário poderá alterar o nome conforme a imagem a seguir. Esse é o arquivo compactado. Esse arquivo corresponde a todos estes. É como se todos eles tivessem virado um único arquivo compactado. Com relação ao arquivo compactado criado, assinale a alternativa correta. Letra A. O usuário não conseguirá apagar os arquivos com extensão TXT, se não apagar o arquivo compactado primeiro. Negativo. Quando ele compactou, é como se ele tivesse criado uma redundância. Ele tem naquela pasta compactada todo o conteúdo que havia sido selecionado anteriormente. Então, ele criou um arquivo novo, que vai aumentar, inclusive, o tamanho ocupado no disco. Vai ocupar espaço no disco. Então, é como se esses arquivos aqui tivessem uma cópia dentro do zip. Eu posso fazer o que eu quiser com os arquivos que estão fora. O que está lá no zip está lá. Se o usuário apagar os arquivos de extensão TXT, a pasta 1, pasta 2, o arquivo de extração zip ficará vazio? Não, não vai impactar no zip. Se o usuário apagar o arquivo zip, os arquivos de extensão TXT, pasta 1 e pasta 2 serão apagados? Não há esse vínculo. Isso não é uma coisa dinâmica. O usuário pode apagar os arquivos com extensão TXT e as pastas, sem afetar o conteúdo do arquivo com extensão zip. Gabarito letra D de delta. E por que a letra E está errada? Uma vez que o arquivo com extensão zip foi criado, os arquivos com extensão TXT, pasta 1 e pasta 2 ficam protegidos como somente leitura? Negativo. Gabarito, portanto, letra D. Lembrem que zip é a extensão de compactação nativa, originária do Windows. Legal. E agora, para a gente fechar a nossa aula, vamos observar essa questão com a função arred. O que a função arred faz? Arredonda. Então, imaginem que um aluno tirou 7,8. Se eu colocar um zero no final, eu estou indicando a quantidade de dígitos depois da vírgula que eu quero preservar, que eu quero manter. Então, zero quer dizer que esse número vai virar um número inteiro. Ele não vai ter mais dígitos após a vírgula. 7,8 vai virar 8. Arredondei 7,8. Vai virar 8. Se eu colocar red 7,2, vai virar 7. Por quê? Porque o 7,2 está mais próximo do 7 que do 8. O arredondamento é isso. É uma aproximação simétrica, Ele vai ou para cima ou para baixo. Tá. E se eu colocar a red 7,5? Aí está no meio. Como é que vai ser? Bom, não está no meio, não. A gente tem 10 dígitos. Do 0 ao 4 é metade de baixo. Do 5 ao 9 é metade de cima. Então, 7,5 vai virar 8. Por quê? Do 5 ao 9 é redonda para cima. Mais uma só, professor. A red 16,49 ponto e vírgula 1 vai virar 16,5. Por quê? Ponto e vírgula 1 é uma casa decimal. Aí ele está jogando um 9 fora. Se ele está jogando um 9 fora, esse 4 vira 5. Arredonda para cima. Entendi. Então vamos lá. Arredonda A1, que é 3,75 com 0 casas decimais. Vai virar 4.
3,7, o 7 está na metade de cima. Só olha o 7. O 5 nem me interessa. Então, o 7 fez com que o 3,7 virasse 4. E 1,2, com 0 casos decimais, vai virar 1. O sinal de asterisco aqui é a multiplicação. 4 vezes 1, 4. Gabarito letra A. Ok? E sem casos decimais, por quê? Ambos estão com 0. Arredondou para um número inteiro. 4 vezes 1, 4. Legal. É o gabarito dessa questão. Galera, então com isso, a gente vai fechando a nossa revisão de véspera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado aí nesse momento aí de ansiedade, né? Tá todo mundo aí tenso. Então, procurem, depois das aulas, dar uma relaxada. Entenda que tudo aquilo que podia ser feito, você já fez. Se você deu o seu melhor, tá bom. O seu melhor é diferente do melhor de uma outra pessoa. Isso faz parte. A sua vida tem características que diferem dos outros. Uns têm mais tempo, outros têm menos tempo, uns têm filhos, outros têm trabalho, outros têm família. Enfim, todo mundo tem adversidades. Então, o que você precisa saber é que você fez o melhor dentro do tempo que você teve, dentro das possibilidades que você teve. Aí eu estou parafraseando o Cortella, né? Mas é importante que você vá para a prova sem o nervosismo, né? Que você tente controlar a ansiedade. Porque o que nos deixa ansiosos? Ficar pensando em algo que ainda vai acontecer. Mas se é uma coisa que foge do nosso controle, a gente não sabe quais são as questões, a gente não sabe se vai passar, se não vai passar. A gente sabe que a gente vai ter que ir lá e fazer o melhor possível. É isso que você tem que pensar. Então, controla a ansiedade, tenta responder da melhor forma. E lembra que você começou, você está se preparando para um concurso público. Então, você vai agora ter um processo até a posse, é o teu projeto. Então, o processo é continuar estudando até a posse, que é o teu projeto. É esse esforço que você vai dispensar aí para mudar a sua vida. É porque o concurso vai ser para a vida inteira depois. Então, muito sucesso amanhã. Qualquer coisa, me chama aí no Instagram. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!